Fala pessoal, você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, meu nome é Alexandro Gomes e eu vou ajudar você na conquista desse objetivo. Então você tem que assistir esse vídeo até o final, que eu vou explicar algo bacana para você. Vou falar sobre as escalas de serviço no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, se você sonha em fazer parte, vem comigo que a aprovação é certa, beleza? Um abraço, vamos que vamos! Fala pessoal, conforme eu disse, né? Minha missão aqui hoje é explicar para você como que funciona a escala de serviço no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando você se formar, quando você concluir o curso de formação com maestria, né? Quando você for declarado aspirante oficial, qual escala de serviço você vai concorrer, né? Então, é interessante que você saiba disso, que você entenda algumas coisas para você já pensar lá na frente, né? Como é que vai ser minha vida? Você que porventura, né, que não é policial, que não entende como funciona isso, você precisa saber como que é, né? Quantas horas eu trabalho um dia sim, um dia não, como é isso? Trabalho 2 dias, folgo 2, como é que é isso, né? Então, preparei essa aula de hoje para explicar para você. E mesmo você que é policial, é interessante que você assista também, porque eu vou estar falando do princípio, né? Qual que vai ser a sua rotina lá na Academia do Barro Branco? Qual a escala que você vai, digamos que, concorrer os horários das aulas e etc. Então, eu vou falar basicamente isso aí para você, beleza? Fechado ou não? Então tá bom. Então vamos lá, começando do início. Primeiro, né, você que porventura não está inscrito aqui no canal, sugiro que você se inscreva, bem como ative o sino, porque eu coloco conteúdo aqui todo dia para ajudar você, para motivar você, para explicar para você que é possível. Eu, né, se você não sabe como foi a minha história, como é a minha história, eu venho de família humilde e todos falavam para mim que eu não conseguiria ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Então eu morava na comunidade, estudei em escola pública e eu consegui. E naquela época, lá naquela época, eu não tinha condições, né, de pagar um curso, de ter alguém me apoiando, me orientando num caminho que deve ser seguido. Então, hoje, com o advento aí da internet, do YouTube, do Instagram, também se você lá não segue o perfil canal Concurso Barro Branco, aqui, né? Se você não está inscrito aqui, se você não segue o perfil Concurso Barro Branco lá no Instagram, sugiro que você vá lá e siga depois do vídeo. Fechado? Que lá também eu coloco conteúdo todo dia para você. E naquela época eu não tinha essa oportunidade que nós temos agora, né? De tirar dúvida com uma pessoa que passou por todo o processo, uma pessoa que sabe como funciona o cotidiano na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E minha missão é compartilhar com vocês, para que você entenda como que é a rotina, como funciona, o que você vai ter que fazer, o que você não vai ter que fazer, beleza? E o que eu garanto a você, se você seguir as minhas orientações, você conseguirá ser aprovado, beleza? E algumas coisas eu coloco aqui, eu divulgo para vocês, para que você já tenha uma noção, né? Você pensar lá na frente, olha, daqui a 5 anos, né? Considerando que você vai passar nessa próxima prova, não é isso? A próxima prova tem previsão para que seja em setembro, então, e a sua posse na Academia do Barro Branco em abril de 2025, fechado ou não? E aí, se você for, né, entrar em 2025, 2025, 2026, 2027, 2028, aspirante 2028, olha só que bacana. Então é com isso que você tem que pensar, beleza? Daqui a 4, 5 anos, qual escala de serviço que eu estarei cumprindo? Qual escala de serviço que eu estarei realizando? Fechado ou não? Tudo bem? E é com isso que nós iremos falar hoje.
Beleza? Vamos lá. Pessoal, começando, como eu disse, pelo início, né? Após você passar na Academia do Barro Branco, você passar pelo processo seletivo, né? Que tem um processo seletivo, não é isso? Tem a prova, que é a primeira etapa. A prova é dividida em duas fases, digamos assim, não é isso? Tem a parte da prova, que você vai responder 80 questões, e depois tem a redação. Você conseguindo a nota necessária, você vai ser convocado para o TAF, depois do TAF o psicológico, depois o exame médico, investigação social, análise de documento. E aí, após disso, vai sair a classificação, etc., e a assinatura da posse. Quando você começar lá na Academia do Barro Branco, o regime do curso de oficiais é um regime de internato, tá certo? Alguns alunos, né, alguns candidatos falam: ah, Alexandre, isso é uma objeção para mim, isso é um problema para mim, eu ficar em regime de internato na Academia do Barro Branco. Pessoal, é assim, né? A gente tem que colocar na cabeça que para que a gente conquiste algumas coisas, a gente tem que se sacrificar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Na época que eu entrei na Academia do Barro Branco, eu já tinha família, eu já tinha filhos. E é lógico que isso era um problema para mim, ficar longe da minha família, né? Eu ter a minha rotina, eu querer fazer as coisas que porventura eu quisesse fazer. E isso que é o diferencial, né? A gente não quer, a gente não quer. Só que se nós não entendermos que isso vai ser algo que é necessário, você tá entendendo? Para que você se torne oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você tem que passar por isso, tudo bem? Você tem que passar por isso. Se você não colocar isso como uma prioridade, você sempre vai ficar arrumando desculpa para, ah, não, eu não vou pro Barro Branco, porque tem que ficar lá em regime de internato e etc. Mas é necessário. Primeiro, suponhamos que se não fosse obrigatório, né? E é obrigatório. Por quê? O aluno ele vai ter que se adaptar às rotinas militares. Saber a hierarquia, saber a disciplina, saber que tem horário para acordar, horário para estar em forma, horário para almoçar, horário para todas as atividades. É assim. Então você tem que se adaptar. E como que se adapta isso? Se não for um regime ali rigoroso. Então Alexandre, então não quero. Então tá bom, então vai embora. Mas é necessário. Beleza? Tudo bem? Então eu fiquei lá na Academia do Barro Branco em regime de internato também. Mesmo, como eu disse, tendo família, mesmo tendo filhos, né, filhos pequenos. E eu tive que conversar com os meus familiares para que me ajudassem. Beleza? Então é basicamente isso. E como que vai ser? Via de regra, o regime de internato, você tem que se apresentar no domingo à noite. Tem que chegar lá por volta de umas 8 horas da noite, porque 10 horas da noite já é a revista. Tá certo? É a revista do pernoite. Tendo a revista do pernoite, depois você já vai ter que ir dormir para que no outro dia você acorde cedo para as rotinas, né? Para as rotinas do aluno oficial. Beleza? E considerando que você vai ser submetido a um regime de internato, só que você vai receber para isso. É isso que as pessoas precisam entender, que é um trabalho. Não é como se fosse um curso normal em uma faculdade. Como se fosse uma faculdade de medicina. A faculdade de medicina é regime integral. Beleza, mas na academia do Barro Branco é regime de internato. Então, você vai ter que se adaptar a todas essas rotinas. No dia subsequente, você vai ter que estar acordado no horário. Fechado? E você vai estar recebendo para isso. Você tem noção disso? E eu sempre falo, qual instituição investe no colaborador? Qual instituição fala assim, ó, vou contratar você e você vai só estudar, beleza? Você vai estudar durante 4 anos, eu vou pagar um salário para você de aproximadamente R$ 5.000 para você só estudar. Você só vai estudar, você só vai se preocupar com a sua preparação. E você conseguindo, né, se formar, eu vou dobrar o seu salário. Que é isso que acontece. Quando você for declarado aspirante oficial, você vai receber um salário de R$ 10.000. Né? Então, às vezes, você que está procrastinando, qual é a sua realidade agora? Eu não sei. Você tem que pensar nisso. Pô, eu vou ter que pagar esse preço
que seja um ano, porque não são os 4 anos de internato, né? Basicamente aí o primeiro ano é de internato, você tem que chegar lá no domingo e vai sair na sexta-feira, conforme foi explicado daqui a pouco, beleza? No segundo ano já começa a ter umas regalias, digamos assim, né? Já consegue sair no meio da semana, e assim vai indo. Lá no terceiro CFO já tem uma regalia a mais, no quarto CFO não tem um regime de internato. Então, e também essas alterações que eu estou explicando para vocês, depende também muito do comando. O comando pode mudar isso, né? Como em períodos pode ser extinto o internato, pode ser. Depende do comando, depende da necessidade, depende de uma série de fatores, beleza? Mas a regra geral é que é o regime de internato. E eu estou falando isso para motivar vocês. Porque se você colocar como objeção, curso de formação, isso, aquilo, tá bom, qual o curso? Qual a realidade do Brasil agora? Qual empresa, qual instituição faz isso, investe em você para você só estudar? E eu não estou falando que você vai trabalhar durante o dia e vai fazer uma faculdade e a empresa vai ajudar você a pagar a faculdade. Não, não é isso. Você só vai estudar. Então, é isso que a Academia do Barro Branco faz. Então, se você quer ser oficial, se você quer, né, ter o prestígio de comandar tropas, de liderar tropas, você tem que pagar esse preço. O que é pagar o preço? De estar lá se dedicando de corpo e alma na Academia do Barro Branco, senhores e senhoras. É assim que é necessário. E eu falo, esse período de internato, para mim foi muito importante. Alexandre, você como tinha família, você poderia pedir o externato, que você, se porventura estiver nas mesmas condições que eu tinha, você tem família, tem filhos, você pode pedir o externato? Pode. Como é que funciona basicamente? Você vai fazer um documento explicando as suas condições, que você é casado, que você é casada, que você tem filhos e que seus filhos, via de regra, lógico, precisam de você. E aí esse documento vai subir para a análise do comandante. Por que a análise do comandante? Precisa ser analisado de forma individual, concorda comigo? Porque tem pessoas, né? Tem pessoas que são espertas, digamos assim, né? Elas falam que são casados, mas de fato não são casados. Fala que tem filho, mas não tem nenhuma responsabilidade com o filho. Né? Tem gente que casa só para tentar o externato. Né? Então, o motivo do externato tem que ser algo que a sua presença é de suma importância para alguém que não tem condições de se cuidar. E é lógico que tem que ser analisado o fato de se não tem uma pessoa que possa ajudar a cuidar desse familiar. Beleza? Então tem que ser essa análise. E por que eu falo que, para mim, é lógico que a dificuldade de ficar longe da família, isso pesa muito, né? Mas para mim foi bom eu ter ficado na Academia do Barro Branco, porque assim, pessoal, eu moro aproximadamente uns 55 quilômetros daqui na Academia do Barro Branco. Para quem é de São Paulo e conhece, nós temos aqui uma bendita Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. Eu tinha que, basicamente, obrigatoriamente, atravessar essa marginal. E quando vocês forem verificar o horário de liberação da Academia do Barro Branco, até chegar em casa, no horário de pico, eu ia demorar no mínimo umas 2, 3 horas para chegar. E sem contar que no outro dia eu teria que acordar muito cedo, tá certo? Então, olha só a complexibilidade disso, né? E aí esse deslocamento eu ia gastar muito se fosse, né, de ônibus e metrô e ônibus, ia ter que pegar no mínimo 3 conduções para poder chegar em casa. Se fosse de carro, ia investir um valor muito alto, porque gasta muito, né? Você sabe como que é a questão do combustível, manutenção de carro, e assim vai. E sem contar que eu não teria tempo para treinar, porque uma das notas lá da Academia do Barro Branco é o TAF, aí pode ser até uma preocupação sua. Pô, eu sou ruim, eu sou jegue no TAF, então eu não quero a Academia do Barro Branco. Para de ficar arrumando desculpas bestas, tolas. Se você quer algo, você tem que superar todas as dificuldades. É assim que a gente melhora na vida. Você acha que tudo vai ser fácil, tudo vai ser de mão beijada? Não. E lá na academia você vai ter tempo para você treinar, entendeu?
você vai ter tempo para você estudar, você vai ter tempo para poder fazer jus ao salário que você está recebendo. Você vai estar recebendo para você estudar, para você se condicionar, para que você se torne o melhor oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É com isso que você tem que se preocupar, tá certo? Focar esses 4 anos na sua preparação, fechou? Procurar melhorar a sua nota. É assim, né? Então, eu saí bem classificado, modéstia à parte. Eu saí em 10º colocado da minha turma. Então, foi uma nota muito boa, né? Então, por quê? Porque eu fiz isso. Eu ficava lá durante a semana, eu estudava, eu treinava, eu me condicionava. Para quê? Para que eu aproveitasse o máximo a formação, para que eu aproveitasse o máximo esse período, que com certeza o que eu plantei, o que eu estava trabalhando lá na Academia do Barro Branco, eu colhi depois, né? Escolhendo, quando você tem uma classificação boa, você consegue escolher as vagas para onde você vai trabalhar, a vaga que você vai trabalhar. Porque basicamente é assim, ó, imagine que sua turma, o próximo edital tem 200 vagas. Irão abrir 200 locais, via de regra, para que você escolha. Quem que vai escolher primeiro? O primeiro colocado, né? Depois, o segundo colocado vai escolher todas as demais vagas, com exceção do primeiro colocado. E assim vai. E se porventura abrir vaga para onde você queira ir? Olha só, que seja para o bombeiro, que seja para o choque. Pô, Alex, não abre para rota? Pode abrir para rota. Né? Em 2009 abriu para rota. Então, uma série de coisas pode acontecer. No edital passado abriu para o trânsito, pode abrir para ambiental, pode abrir para cavalaria. Depende de onde você quer trabalhar, entendeu? Então, eu tenho um princípio que é assim, ó, faça o seu melhor, a minha premissa. Faça o seu melhor agora. Porque se você fizer o seu melhor agora, com certeza você vai colher coisas muito boas em um amanhã. Então por isso que eu venho aqui conversar com vocês, por isso que eu venho trabalhar com vocês a importância de você se preocupar com o presente, né? Com o presente. E aí, já estou falando para vocês basicamente o que você precisa fazer para que você passe, é só você me acompanhar. E bem como eu falo o quê? Como que vai ser lá a sua rotina lá na Academia do Barro Branco, beleza? Vou falar dos horários, fechado? Tudo bem? Então, algumas pessoas acham, é muito ruim lá ficar em regime de internato, ficar preso lá. Pessoal, é uma rotina de trabalho, você tem que colocar isso, que essa rotina vai ser fundamental, vai ser importante para a sua evolução pessoal, profissional. Beleza? Tudo bem? Então é com isso que você deve seguir, é com isso que você deve pensar, é com isso que você deve refletir a partir de agora. Não tem problemas. Nós iremos criar soluções. Vamos criar. Qualquer coisa que porventura você acha que não dá, ai meu Deus, vai dar, se você realmente quiser. Suas vontades determinam os seus limites. Beleza? Tudo bem? Fechado? E aí, eu vou projetar aqui uma tabela de horários, né? Uma tabela de horários que basicamente aí é uma rotina que ocorre lá na Academia do Barro Branco. Beleza? Tudo bem? Essa rotina ela pode ser alterada, pessoal. Como eu falei, depende da rotina do ano do comandante, etc. Pode ser aí alterada, mas normalmente funciona assim, ó. Lembra que eu avisei a vocês que no regime de internato você tem que chegar lá no domingo, né? Por volta de umas 8 horas da noite, e aí tem uma revista para que confira o efetivo, verificar que todo mundo que deveria estar lá, se está lá, beleza? Aí depois às 10 horas da noite tem lá o toque do silêncio, aí todo mundo vai descansar. Ao passo que começa, né, pessoal, o primeiro tempo de aula começa basicamente às 8h15 da manhã, isso de segunda a quinta, beleza? Isso é o primeiro tempo. Normalmente tem-se lá na Academia do Barro Branco 10 tempos, 10 aulas, né? Cada tempo é uma aula, beleza? Só que antes das aulas tem uma revista matinal, que é às 7 horas da manhã. Então,
basicamente é a alvorada. É 6 horas da manhã, 6 horas da manhã tem o toque de alvorada. Quando dá o toque de alvorada, todo mundo tem que acordar, né? Tem que arrumar sua cama, cada um arruma sua cama lá, né, pessoal? Faz sua higiene pessoal, toma sua ducha, faz a barba, deixa no QAP QRV a bota engraxada, o coturno engraxado, a farda passada. Tem que arrumar a cama, tem que limpar os armários, tem que administrar o alojamento, né? Tem que cuidar da limpeza do alojamento. Quem cuidar tem que ser os alunos, né? Afinal, vocês que irão sujar, então todo mundo que tem que usufruir tem que cuidar do seu quadrado. Se cada um cuidar do seu quadrado, tudo fica melhor, beleza? Então, a alvorada é 6 horas, a alvorada é 6 horas da manhã. E ó, 7 horas da manhã tem que estar em forma. Por que tem que estar em forma? Para que tenha-se aí uma revista matinal. O que é essa revista matinal? Conferência, para ver se todo mundo que deveria estar ali está. Para verificar questões do fardamento, se sua farda, né, está devidamente limpa, passada, se você está alinhado, se você fez a barba, se você não fez a barba. Porque a nossa apresentação pessoal, ela é importante, beleza? Ela é importante a nossa apresentação pessoal. Ela basicamente aí demonstra, né, que o Estado chegou, né? O Estado se faz presente de forma organizada, de forma presente, beleza? Tá certo? Então, é verificado isso. E por volta de 7h15 da manhã, tem a continência ao comandante da academia ou a maior autoridade que esteja presente. Porque às vezes o comandante da academia está resolvendo algum problema, está participando de alguma reunião. Então, alguma autoridade vai estar recebendo aí a continência do aluno. Beleza? Tudo bem ou não? Dá uma olhada nesse vídeo aí, para você ter uma noção como é. Tem noção, né? Olha só, você vê a vivacidade, a organização, a disciplina, a marcialidade, né? A energia. É isso que a Academia do Barro Branco ela vai ofertar para você, ela vai ensinar isso, né? O corpo que não vibra é o esqueleto que se arrasta, né? É assim, pessoal, né? É assim que você tem que viver todos os dias com energia, sabe? Com a vontade de fazer parte da Academia do Barro Branco. Se você quer estar lá, se você quer estar nesse pátio sagrado, você precisa se dedicar todo dia, né? Lá, pega uma foto sua, pega uma foto da Academia do Barro Branco, manda fazer um quadro para você sempre olhar, coloca no fundo de proteção de tela do seu celular, sei lá, né? Isso vai te ajudar. Fechado? Mas basicamente é isso que vai acontecer no período da manhã. Fechou? E aí após essa continência, né, do comandante, tem um desfile. E aí vocês, depois dessa solenidade aqui, normalmente tem um tempo para conversar com o comandante de pelotão, com os alunos mais antigos, para passar as orientações do dia. Fechado ou não? E aí sim, vocês irão para a aula, para as aulas. Então aí tem, basicamente a cada 2 tempos de aula, tem um intervalo aí de 15 minutos, para você
tomar uma água, ir no banheiro e assim vai, beleza? Então começa 8h15 e vai até 9 horas, 9h45, tem um intervalo aí de 15 minutos, começa a aula 10 horas da manhã, 10h45 até 11h30. Depois disso, das 11h30 às 13 horas, o horário do almoço, fechou? Às vezes pode ter alguma alteração de um CFO para o outro com relação ao começo e término do almoço, para que nem todo mundo ocupe os espaços lá no rancho, se bem que tem capacidade para todo mundo. Mas às vezes tem uma adequação de horário, beleza? Tem o segundo CFO, ao invés de sair 11h30 para o almoço, pode sair meio-dia. E assim pode ser que eles vão lá intercalando. Beleza? Fechado? E é lógico, Alexandre, então eu tenho 1h30 de almoço? Não necessariamente. Nesse intervalo é utilizado aí para organizar algumas coisas, algumas rotinas escolares, né? Então tem que entrar em forma um pouco antes para receber as devidas orientações e saber como que vai funcionar na parte da tarde. Beleza? E aí, 1h começa a aula propriamente dita. Depois disso, segue-se aí a aula seguindo, né? Normalmente, até às 16h15 é o horário de sala de aula, beleza? Então, normalmente é isso, né? E aí, 15 minutos. Normalmente tem-se aula, 8 tempos de aula sempre. E normalmente destinam-se os 2 últimos tempos para os grêmios, para que você faça parte dos grêmios. E o que seriam os grêmios? Pessoal, nós temos os grêmios com atividades operacionais, digamos assim, né? Temos o grêmio de operações especiais, temos o grêmio de policiamento, temos o grêmio do bombeiro, temos o grêmio da ambiental, do águia, enfim, nós temos vários grêmios. Também temos os grêmios de atividades esportivas, como atletismo, futebol, natação, basquete, futebol já falei, né? Então, e qual que é o objetivo desses grêmios? Apoiar os alunos, né, para que o aluno tenha uma experiência do que ele vai vivenciar após formado. Então é como se fosse, digamos, aí um estágio, né? Podemos levar a esse pé assim. O Grêmio de Cavalaria já vai começar a ensinar para você as orientações, como funciona, como não funciona, vai ter uma experiência a mais, um contato a mais com o cavalo, se bem que nós temos aula de cavalaria, né? Porque todo oficial tem que saber montar, porque pode precisar, né? Então tem que saber como funciona. E o Grêmio de Bombeiro já começa a saber como que é a rotina, já começa a ter umas especializações a mais focado, mais direcionado para aquela atividade. E aí o aluno ele vai ter a opção de escolher qual Grêmio ele vai querer fazer parte. Ele tem que fazer parte de algum Grêmio. E aí lá dentro ele vai entender como que é essa rotina, como que cada grêmio aí trabalha, qual que é a função de cada grêmio, e aí ele vai ver em que atividade ele mais se identifica. Fechado? Tudo bem? Tem um grêmio de inteligência policial, o qual também eu fui o primeiro presidente. À época, a minha turma criou o grêmio de inteligência policial, então é algo bacana, né? Então pode ser que não tenha todos os grêmios de todas as atividades lá e que você que está aí pode ser que crie. Tem de artes marciais também, jiu-jitsu e assim vai. Fechado? Tudo bem? Mas vai ter que participar desse grêmio. E aí as atividades vão até às 18 horas, isso como eu disse de segunda a quinta, beleza? Depois das 18 horas, né, aí o aluno, digamos, ele é liberado para que ele faça a higiene pessoal, vai tomar um banho, tomar uma ducha, vai jantar e se for basicamente o primeiro CFO, por volta de umas 7h30, 8 horas vai ter o estudo noturno, que serve aí das 8h30 até umas 9h30, um estudo noturno, beleza? Eu após esse horário, né, eu treinava, eu gostava de treinar a parte de corrida, de condicionamento físico, então normalmente eu deixava aí uns 40 minutos para treinar nesse horário, e depois eu ia fazer as atividades normais, estudar e preparar para o outro dia. Beleza? Fechado? Então normalmente é isso. Isso de segunda a quinta-feira. E depois às sextas-feiras,
né, às sextas-feiras, muda um pouco, muda o horário. O horário, né, da aula já começa um pouco mais cedo, ao invés de começar às 8h15, começa às 7h30 a aula, né? E o horário da aula vai até ao meio-dia e meio-dia e 20, vai. E meio-dia e 30 é uma revista de transmissão de ordens, porque na sexta-feira os alunos oficiais possuem aí o externato, né? Exceto aqueles alunos que porventura irão participar de escala de serviço. O que é a escala de serviço? Os alunos também eles concorrem à escala de proteção do quartel, que essa é uma escala de 24 horas, tá certo? Então, se o aluno ele assumiu o serviço 7 horas da manhã de uma sexta-feira, ele vai ser liberado nas 7 horas da manhã do sábado, beleza? Fechado? E com isso, ele não vai assistir aula? Não, ele vai assistir as aulas normalmente. E aqui, no caso, como na sexta-feira que eu falei, ele assumiu o serviço lá na guarda às 7 horas da manhã, vai assistir as aulas normalmente. Quando ele for liberado, ele vai direto para o serviço, vai almoçar e depois assume os postos específicos aí. E aí segue a rotina do serviço de proteção do quartel. E aí temos várias escalas de proteção do quartel conforme o ano, né, conforme o CFO que você estiver. E aí eu preparo um outro vídeo para explicar isso aí para vocês. Beleza? Fechado ou não? Tudo bem? Então, basicamente, é essa a rotina de estudos que você vai ter lá na academia do Barro Branco. Fechado? Se você tiver alguma dúvida aí, né, coloque nos comentários aqui abaixo, que a minha missão é estar explicando para vocês aí como funciona isso. E como eu disse, na minha época não tinha uma pessoa que pudesse explicar como que é essa rotina, como funciona lá na academia do Barro Branco, esses quesitos, esse horário, como que vai ser minha vida lá dentro. Então, a missão é ajudar vocês. Fechado? Tudo bem? Então, eu expliquei para vocês a questão dos horários com relação ao a primeira etapa da vida de vocês. Beleza? Ah, Alexandro, tem direito a férias. Pessoal, tem direito ao recesso escolar, beleza? Tudo bem? O recesso escolar tem-se em alguns períodos na academia do Barro Branco. Primeiro, tem ali em meados de julho, para quem não estiver escalado na operação, né? Normalmente tem a operação Campos do Jordão em julho, e a academia divide 2 períodos, né? Então metade da academia trabalha em um período, digamos que na primeira quinzena, e a outra metade trabalha na outra quinzena, fechou? E aí, quem não for trabalhar numa quinzena pode ficar aí 15 dias, digamos, de recesso escolar. E isso acontece também em dezembro, beleza? Então, em dezembro, os alunos podem trabalhar lá na Operação Verão, e lá na Operação Verão também divide-se o efetivo, metade e metade. Essas datas é tudo previsão, porque depende da escala, depende quando vai começar a Operação Verão, quando vai terminar, se vai ter Operação Inverno, tá certo? Então, é para que você tenha uma noção do que pode acontecer. Fechado? Tudo bem ou não? Então, tem-se aí esse período de recesso aí. Valeu? Sem novidade? Tá. E aí, agora, né, nós vamos falar sobre as escalas de serviço no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando você se formar, quando você for declarado aspirante oficial, qual que vai ser a sua escala de serviço? Tá certo? Nós temos, pessoal, basicamente 3 tipos de escalas operacionais, né? Nós temos uma escala operacional que é a tradicional. O que é a tradicional? Seria a escala 12 por 36. Como assim 12 por 36? A 12 por 36, basicamente, é aquela escala que você vai trabalhar um dia sim, um dia não. Então, se você assumir o serviço 5 horas da manhã, você vai trabalhar das 5 horas da manhã, né? Um exemplo, hoje entrou 5 horas da manhã, aí você vai trabalhar até as 17 horas, fechou? Deu 12 horas. E aí você vai encerrar o seu serviço, e encerrando o seu serviço, você vai descansar 36 horas. O que seria essas 36 horas? Você não saiu às 17 horas? Saiu às 17. Então, das 17 até as 5 horas da manhã, dão quanto tempo? 12 horas. Né? Mas você vai trabalhar no outro dia às 5 horas da manhã? Não. Você vai descansar mais 24 horas. Então, vai descansar 24 horas, você vai ter que assumir no dia
subsequente. Ou seja, você trabalha um dia sim, um dia não. Beleza? Seguindo essa escala aí no decorrer do mês. Beleza? E lembrando que nessa escala, quando você trabalha 14 dias consecutivos, você faz jus a uma folga. Então, em um mês, né, você vai ter direito a uma folga. E se você tiver uma folga, é como se você tivesse 3 dias, né? 3 dias na sua casa para você aproveitar, para você, sei lá, ir viajar, enfim. Então, eu vejo que dá para você administrar a sua vida da melhor forma. Sem falar que você, como aspirante oficial, né, você vai receber um aumento salarial, não é isso ou não? Para exercer a função. Nos primeiros dias ali, né, normalmente tem uma escala ali que você tem que seguir o estágio operacional, né? Então você segue ali um período seguindo aí as orientações de um tenente na mesma viatura, depois você passa a trabalhar em uma viatura sozinho, mas supervisionado por outro tenente, depois você assume o pleno aí e todas as ações que você tiver, sua responsabilidade. Fechado ou não? Tudo bem? Então, essa é digamos que a escala mais tradicional que nós temos aí na Polícia Militar do Estado de São Paulo, beleza? Normalmente é essa a escala. Tem uma outra escala que também é uma escala tradicional, basicamente aí para quem trabalha e quem vai atuar no bombeiro, né? E qual que é essa escala? É uma escala 24 por 48. Então você vai trabalhar 24 horas consecutivamente, de forma consecutiva, beleza? Assumiu 7 horas da manhã de um dia, você vai sair 7 horas da manhã do outro, beleza? Suponhamos que hoje fosse segunda-feira. Você ia assumir 7 horas da manhã, beleza? De hoje, de segunda-feira, vai sair na terça-feira e aí você vai descansar quanto? 48 horas. Então você vai descansar terça e quarta, beleza? E aí você volta a trabalhar quando? Na quinta-feira. Então segue-se essa rotina aí, principalmente para quem trabalha no corpo de bombeiro, beleza? Fechado? Tudo bem? E nós temos uma outra escala que eu trabalhei na época quando eu fui trabalhar no interior. Algumas unidades do interior optam por essa escala. Ela é um pouco mais complexa de explicar, mas eu vou estar explicando aí para vocês. Como funciona? Em um dia você vai trabalhar 12 horas, e aí você vai descansar 24 horas, e aí depois você descansa 48 horas. Então é 12 por 24, 12 por 48. Alexandro, como é isso? Pelo amor de Deus, me explica. Calma. Vou utilizar o mesmo exemplo que nós utilizamos agora. Suponhamos que hoje fosse segunda-feira, beleza? Hoje, suponhamos. Não sei quanto que você vai estar assistindo esse vídeo. Suponhamos que hoje fosse segunda-feira. Segunda-feira de manhã você assumiu o serviço 7 horas da manhã. Você vai trabalhar até as 19 horas. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai descansar quanto tempo? 24 horas. Lembra que eu falei 12 por 24? Então você saiu às 19, quando que você vai trabalhar? Segunda-feira, você vai trabalhar na terça-feira às 19 horas. Aí você vai trabalhar na terça-feira às 19 horas, das 19 até às 7 da manhã de quarta-feira. Aí você vai descansar quarta e quinta, e aí na sexta-feira você assume o serviço aí de manhã normalmente, beleza? Tudo bem? Então basicamente você vai trabalhar 12 horas de manhã em um dia, depois 12 horas à noite no outro dia, e aí você descansa 2 dias, beleza? Tudo bem? Essas são basicamente as 3 escalas operacionais que nós temos: 12 por 36, 24 por 48, 12 por 24, 12 por 48, beleza? Fechado ou não? Tudo bem? Acredito que esclareci. E aí nós temos um outro tipo de escala, a escala para quem trabalha na parte administrativa, beleza? Para quem trabalha na parte administrativa, nós temos basicamente 2 modelos de escalas. Uma escala que começa das 8 da manhã até as 18 horas,
e aí você, se você trabalhar nessa escala das 8 às 18, você vai ter direito, basicamente, a 2 meios expedientes durante essa semana. Alexandre, como assim? Então, assim, não é de segunda a sexta? De segunda a sexta, via de regra, você vai ter que entrar das 9 da manhã até das 9 não, das 8 da manhã até as 18. Isso em via de regra aí com horário de almoço. Fechou? E ao invés de você trabalhar todos os dias de segunda a sexta, se a gente for colocar na ponta do lápis, quanto que daria de horas trabalhadas? Das 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Daria 18 horas de trabalho. 18 horas. 10 horas de trabalho todo dia. Não é isso ou não? Vamos contar de novo? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 horas. Se fosse 10 horas de serviço todos os dias, daria quantas horas por semana? 10 vezes 5, 50 horas. Então é hora para mais, não é isso? Então ao invés disso, você poderá, né, você vai ter direito a 2 meio expedientes. O que seria esse meio expediente? Você escolhe sei lá, na segunda-feira, ao invés de você entrar 8 horas da manhã, você pode optar em entrar 1 hora da tarde. Beleza? Na quinta-feira você pode optar, ao invés de você trabalhar até as 18, você trabalhar até 1 hora da tarde. Fechou? É considerado meio período que você pode optar. Fechado ou não? Ou você pode pegar um dia inteiro para você não trabalhar. Então, tipo, trabalha segunda e terça, e aí na quinta ou na quarta-feira, um desses dias, você escolhe para não trabalhar, beleza? Mas não é assim, eu não quero trabalhar esse dia, não. É feita uma escala, tem a anuência do comandante, e isso aí pode ser alterado a qualquer momento com relação à demanda do que é necessário ser feito aí. Fechou? Tudo bem ou não? Tranquilo? Então, é uma das opções. A outra escala, né, do pessoal da administração, ao invés de entrar às 8 horas da manhã, pode se optar, com deliberação do comando, é lógico, né? Entrar 9 horas da manhã e sair às 18. Só que ao invés de ter 2 meio expedientes ou ter aí direito a um dia inteiro, não vai ter. Vai ter direito a um meio expediente. Então ele vai optar um meio expediente na parte da manhã, um meio expediente na parte da tarde. Normalmente aí tem-se um rodízio aí com o pessoal da administração, porque senão todo mundo vai querer folgar quando? Na segunda e na sexta, né, pessoal? E normalmente nesses dias é onde tem uma maior demanda. Por que uma maior demanda? Precisa deixar as escalas, as operações, tudo pronto na sexta-feira, e na segunda-feira, logo no primeiro horário, já tem que saber os resultados para poder adequar as coisas que são necessárias ser feitas aí durante essa semana. Beleza? Tudo bem? Então, basicamente, são essas as escalas que nós temos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pessoal, a escala do operacional, né, que a que eu sempre, a maior parte da minha carreira foi no 12/36. Essa escala, modéstia à parte, eu gosto muito, apesar que você pode falar, pô, Alexandre, é corrido? É corrido. Você vai trabalhar um sábado, você vai trabalhar basicamente 2 sábados por mês e 2 domingos por mês. Porque é um dia sim, um dia não, não é isso? Em uma semana você vai trabalhar segunda, quarta, sexta e domingo, e na outra você vai trabalhar terça, quinta e sábado. E aí vai fazendo o rodízio. E por que eu gostava dessa escala? Eu gostava muito dessa escala, porque você trabalha um dia sim, um dia não. No seu dia de folga dá pra você fazer um monte de coisa, né? Eu, normalmente, né, sempre me dediquei ao quê? Ao estudar. Por isso que quando eu terminei a Academia do Barro Branco, eu foquei aí na parte de dar continuidade aos estudos. Já fiz a minha faculdade de Direito, dei continuidade na pós-graduação em Direito, né? Queria dar aula para o curso de formação e consegui começar dando aula no curso de formação. Ou seja, eu procurei adaptar a minha vida para estudar e para conseguir focar na família. Lembrando que na Academia do Barro Branco, conforme eu comecei explicando para vocês, esse período de internato é difícil. Digamos que é uma mudança de rotina, não é isso? E essa mudança de rotina é necessária para que você tenha um bom desempenho.
E esse bom desempenho, que nem eu falei, eu saí bem classificado, sou o 10º classificado da minha turma. Eu pude escolher trabalhar onde eu queria ir, onde era benefício para mim, beleza? Então eu consegui escolher, à época, escolhi o 16º Batalhão. Por quê? Porque é perto da minha casa, dava para conciliar com o estudo, com a faculdade que eu queria fazer, e eu queria dar aula. Então na sede do meu CPA, que é do Grande Comando, lá tem uma unidade escola específico para soldado. Eu já queria dar aula lá naquela época. Então, e isso me ajudou muito, né? Com base nisso eu ganhei um torneio na Academia do Barro Branco, e aí as coisas foram fluindo e só evolução na minha vida, graças a Deus. Tá certo, pessoal? Então, basicamente era essa a aula que eu queria ministrar para que vocês entendessem, né, um pouco da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como que funciona a escala, como que funciona a rotina aí de trabalho, dependendo de onde você for trabalhar. Fechado ou não? Espero ter ajudado. Continue, né, seguindo e saiba que minha missão é ajudar você na conquista do seu sonho em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Peço que você deixe o like aqui, né, que isso me ajuda, né, a ampliar esse trabalho, né, pessoal, para ajudar vocês, e que você se inscreva caso você não esteja inscrito. Fechado ou não? E vamos que vamos, rumo à aprovação, rumo ao sucesso. Valeu? Um abraço, força e honra, vamos que vamos!